imagens, e o reforço do Flamengo, Saul Niguez, segundo a CNN, virou vegano após problema no rim. Ele teve um problema e ele virou vegano, tá? Inclusive, a matéria fala que ele sofreu um acidente, tá? Olha só, aspas do Saul. Me disseram que meu rim estava destruído, foi o pior. Estava encostado na maca e vi o meu pai chorando. Foram tempos difíceis, o problema foi quando tiramos o catéter, o meu rim não funcionou corretamente. Me deram opções, jogar um mês e parar outro mês. Não quis. Voltei a colocar o catéter porque queria jogar. Doutor, retire, né, o rim, tenho outro. Estava cansado de tudo. Estaria um mês fora, mas voltaria perfeitamente. O médico me recomendou outras coisas, mas eu não queria, tá? O doutor falou que está pensando em tirar o rim, tem 22 anos, do que está falando? Saul, pensa na sua vida e no futuro. O que acontece se tem um problema com outro rim? Então, essa foi a época que aconteceu esse problema todo com ele. Você vê que ele passou momentos difíceis na vida, né? E aí, por conta do período difícil após a lesão no rim, o Saul repensou muita coisa sobre seu estilo de vida, como revelou em 2020 em entrevista ao Euronews Living, tá? O nutricionista recomendou que o melhor para o meu rim era ser vegetariano. Meu rim esquerdo estava trabalhando demais para processar apenas proteínas. Para processar proteínas, no caso. O veganismo é mais um estilo de vida do que a escolha alimentar. A verdade é que não tem sido difícil para mim, porque fiz isso de forma lenta, sempre sob a supervisão de um nutricionista, tá? Aí ele fala, na época, aqui também reconheceu que a mudança de hábito quebrou aí o preconceito de que o atleta não pode ter uma vida baseada em vegetais. É uma crença, no entanto, é um erro. Quando você é vegano, a única vitamina que falta, que é muito importante e obrigatória, é a B12. As pessoas que falam sobre essas questões são desinformadas. Meus companheiros estão surpresos, é algo novo para eles. A verdade é que muitos deles seguem minha dieta porque ela chama a atenção deles e então comem minha comida. Cara, é legal, ainda mais na situação dele, que faz dificuldade para processar proteína e tudo mais. E o Saul, segundo a CNN, segundo ele mesmo, aspas dele, virou vegano, tá? Olha só, trazer para vocês que os europeus reagiram ao negócio entre Flamengo e Saul com descrença, não acredito. Vários jornalistas de fora impressionados, né? Por exemplo, quando o Fabrício Romano publicou, tinha perfis aí que cobrem os clubes turcos, não acredito. Sem chance dele rejeitar a Turquia para um clube menor no Brasil. Menor, vocês estão viajando. Aí outro aqui, como você troca o Trabzonspor pelo Flamengo? O Trabzonspor estava no Mundial? Idiotas. Como tem gente ridícula. Lamentável, ridículo. Será que ele vai se adaptar ao estilo brasileiro? Que mudança, ridículo. Cara, os caras... Agora sim, aí teve gringo falando, Flamengo will take everything this year. O Flamengo vai pegar tudo esse ano, se Deus quiser. Se não deixar, se não deixar as crises derrubarem, né? Porque o que acaba com o próprio Flamengo é o próprio Flamengo, né? Aí, torcedor do Atlético de Madrid, ele não deveria deixar o Atlético. Fora isso, jornal Marca, cara. Eu remixei, postei lá no meu Insta, não posso ficar mostrando aqui, mas os jornalistas do Marca falando que loucura, sem acreditar na notícia do Saul no Flamengo. Olha só, o Flamengo acertou, segundo a CNN, o Flamengo acertou com o Carrascal, tá? A CNN cravando que o Flamengo acertou com o Carrascal e que o jogador já tem previsão para chegar no Rio de Janeiro. Eu falava que talvez chegasse na quinta, aí a Emanuele, lá do Globo Esporte, né, trouxe que não tinha data ainda, mas também o negócio estava já na troca de documentação, trâmites burocráticos. O empresário também do jogador falou que já estava resolvendo questão de documentação, troca de documentação, mas não tinha data para chegar.
A CNN fala que ainda nessa semana o Carrascal chega também para fazer exames e assinar com o Flamengo. 12 milhões de euros fixos, tá? Sem qualquer tipo de bonificação. A vontade do jogador pesou para que o negócio avançasse, mesmo após os dirigentes do clube russo fazerem pedidos de última hora e atrasarem a conclusão. Matéria da CNN. O Flamengo trabalhou com intermediários para superar os entraves e conseguiu chegar a um denominador comum com o Dínamo. Aos 26 anos, o Carrascal era conhecido como Neymar colombiano durante sua juventude. O meia foi escolhido por ter características que lembram a de Arrascaeta, peça considerada insubstituível pelo departamento de futebol do Flamengo. O colombiano já agiliza a mudança para o Brasil e deve iniciar os treinamentos assim que for aprovado nos exames. O meia se junta à lista de reforços aí que está começando agora, né? Primeiro já foi o Saul, Carrascal, então, confirmado aí pela CNN, tá? Para chegar nos próximos dias. Ainda não temos, nesse momento que estamos gravando aqui, não temos ainda a data de desembarque do Carrascal. Pode ser amanhã, pode ser hoje, é do nada, né? Porque o Flamengo está fazendo a operação relâmpago, né? Como foi a do Saúl de uma hora para outra. A gente tem aqui também algumas outras informações para passar para vocês, que é importante, cara, a gente está falando sobre isso. Os torcedores do Flamengo pedindo a contratação do Hulk. Muita gente falando da contratação do Hulk, muita brincadeira rolando. Teve gente falando da possível contratação do Rony. Eu, sinceramente, acho, né, que são jogadores aí que podem sim ser interessantes. O Atlético Mineiro tem uma série de jogadores ali bons, mas a gente percebe que o time não engrena, não embala. Mas o Atlético Mineiro tem jogadores bons e está com essa crise toda lá, jogador querendo rescindir e tudo mais. Já estão se acertando lá, óbvio. Mas surgem alguns nomes, até os torcedores do Flamengo brincaram com a possibilidade, o nosso amigo aqui, o Flabolado, né, brincando, já que está todo mundo saindo do Atlético Mineiro, vai lá Flamengo, pega o Hulk, ó, brincando de pegar o Hulk. Aceitavam o Hulk no Flamengo? Olha aí, ficou bem? E aí? Tem vaga para o Hulk no Flamengo ou não? O que vocês acham? Ele falou que seria uma boa o Hulk no Flamengo. Eu acho que é uma boa, hein? Tem espaço para o Hulk no Flamengo? O que vocês acham? Eu, sinceramente, eu gosto do Hulk, cara. Acho que o pessoal fala, mas ele é muito... ele reclama muito. O Rossi também faz cera. Qual o problema? Mas, sinceramente, gente, eu acho que vai acabar que não vai sair ninguém do Atlético pro Flamengo. Não vai sair ninguém do Atlético pro Flamengo. Mas é uma situação que a gente pode estar, né, especulando, sabendo. O torcedor aceitaria? Quem? É o Rony? Scarpa? Quem? Quem seria o jogador que valeria a pena tirar do Atlético para cá, já que eles estão em crise lá? Mas, rapaz, mas foi rápido isso, hein? Os caras não estavam ajudando lá, os meninos. O que está acontecendo no Atlético Mineiro? Foi esse título aqui, desse pet aqui, Copa do Brasil, lá na Arena Galo Servo? Foi isso aqui que fez vocês ficarem tão mal? Estavam contando com essa grana? E o Marcos Braz, hein? Foi questionado lá, cara. Vocês viram? Vamos acompanhar aqui, ó. Que fora parte, só para encerrar aqui, da minha parte, no caso, porque o amigo... Eita, que loucura. Certo, agora mais uma pergunta aqui, fora parte, só para encerrar aqui, da minha parte, no caso, porque o amigo aqui vai perguntar, em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá. Vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos já tá, do país. Pô. Mas em respeito, mas com certeza, tá aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas tá aqui. Perfeito, depois a gente tem umas minutos, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Já falou sem falar. Tá.
Não parou, não. Boa tarde, Marcos, Tiloma Oeste, Diário do Pará. Desculpa, perdão. Porra, ela me tirou até do flow. Meu Deus do céu, cara. Ele falando que tava aqui, mas não ia falar porque para não deixar de falar do Remo, né? Que é o clube que ele tá trabalhando lá. Então, gente, que situação, né? Que situação. Olha aí, a gente já vai trazer aqui mais informação sobre o mercado da bola, né? Ontem rapaz, que crise, que momento no Vasco, hein? Mais um abandono, quarto abandono já, nos últimos anos. Os caras foram eliminados de novo. O Vasco é o time que mais vezes é eliminado, não é isso? Aqui, eu recebi isso aqui, cara. O Vasco é o time... Tá aqui, ó. Olha que loucura. Recorde. Recorde negativo. O Vasco agora é o clube com mais eliminações em competições no século XXI. 30 eliminações em 25 anos. É o recorde absoluto da história do futebol brasileiro no período. Um número que entra para a história, mas pelo motivo errado. Que loucura, meus amigos. Vasco eliminado da Sul-Americana, empatando em casa, chegou a estar perdendo com o Independiente Del Valle. Que loucura. Trazer aqui agora as informações. Eu não gosto de zoar, não. Em jogo do Flamengo. Então, vocês não me viram zoando. Eu até aceitei collab de outras pessoas, mas vocês não me viram zoando. Bem, trazer as informações todas aqui do jogo do Flamengo para a gente continuar com o mercado da bola, falar de possível substituto de Wesley. Olha só, 21h30 o horário do jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando dessa vitória para se manter na liderança, né? O Flamengo com um jogo a menos, mas se ele ganha o seu jogo que tem a menos, ele é o líder. Então, o estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista, TV Globo e Premier transmitem. Provável time do Flamengo, Rossi, Wesley. Será que o Wesley joga, gente? Olha que eu sinceramente não acho que ele jogue não, tá? Eu não acho que ele jogue não. Será que ele joga? Será que é a despedida do Wesley? Então, beleza. O Flamengo vai colocar o Wesley para jogar. Despedida dele. Ok, então é a despedida do Wesley. Vamos lá. Formação do Globo Esporte, né? Agostinho Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha ou Alacian e Bruno Henrique, tá? Então essa é a provável escalação do Flamengo. Novamente, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Everton Araújo, Jorginho Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Alacian e Bruno Henrique. Desfalques, Danilo, que lamentou muito ter se lesionado de novo, Alexandro, Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar, Gonzalo Plata, Michael, tudo lesionado, De La Cruz, controle de carga. Mas é um controle de carga que também não se explica, né? Mas tudo bem. O médico fala, mas a gente também não consegue entender tanto controle de carga. Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton, Agostinho, Santana, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme, Gabriel, Eric Ramírez e John, Mosqueira ou Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha, que não é a filha da Xuxa. O árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, até que enfim não é árbitro de São Paulo e de Minas, hein? O assistente 1, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Assistente 2, Douglas Pagung, do Espírito Santo. O VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia, tá? Então, uma arbitragem aí um pouco mais imparcial dessa vez, porque o Flamengo vinha enfrentando aí arbitragens aí complicadas, né, cara? Eu vou falar pra vocês. Falo enfrentando porque o Flamengo é todo jogo prejudicado. É impressionante, cara. É impressionante. Olha, a gente tem o Flamengo aí acertando novo patrocinador para as costas do uniforme, tá? O Flamengo acertou então com a empresa Rap Vida, especializada em planos de saúde, tá? Será estampada na parte superior das costas do uniforme rubro-negro. Então, o clube convocou o Conselho Deliberativo para votar a aprovação do novo acordo marcada para o dia 30. Então, não está aprovado ainda, mas o Flamengo acertou, mas tem que passar pela aprovação do Conselho, tá, gente? Então, com o valor
da Hapvida, a expectativa é que ultrapasse 250 milhões anuais, incluindo os componentes já existentes aí, Flabet, Pixbet no Master, Adidas, fornecedor de material esportivo, BRB, Omoplata, Shopee, Mangas, Assiste Card, parte inferior das costas, ABC da Construção, Short, Zé Delivery, Meião, tá? Informação do Coluna do Fla. Então, sensacional, o Flamengo fechando mais um patrocínio, mas a galera não perdoa, né? A galera, pô, mas Hapvida é meu plano de saúde, o pessoal brincando aqui, falando que, pô, no dia que o médico falou as paradas lá, o Flamengo acerta com o plano de saúde. Mas não tem jeito, né? É isso aí. Você não pode se basear porque tem notícia do que o cara vazou isso, você vai se basear por isso. Não. O patrocínio está lá, está sendo fechado e não tem jeito. É isso aí. Olha, o Alacian é o único jogador pendurado do Flamengo hoje, tá? Então atenção redobrada aí se ele começar jogando, porque senão ele pode ficar de fora da próxima partida. Eu vou só dar uma passada aqui na rodada, né? A gente tem Ceará e Mirassol, Fluminense e Palmeiras. Hoje aí a gente, né, dando aquela força pro... Se bem que o Fluminense não ajuda o Flamengo por nada, né? Quando precisou que ganhasse do Cruzeiro, não ganharam, né? Corinthians e Cruzeiro, os quebrados de São Paulo. Tem os quebrados de Minas Gerais e tem os quebrados de São Paulo. Torcer para os quebrados de São Paulo hoje, Corinthians lá que está todo ferrado também. Vamos ver se o Corinthians tira um pontinho aí, pelo menos um pontinho do Cruzeiro. O Flamengo e Red Bull Bragantino às 21h30, né? Joga depois do Cruzeiro, já vai saber, o Cruzeiro e Palmeiras, já vai saber o resultado dos dois. Torcer para os dois perderem pontos. Santos e Internacional também, 21h30, Vitória e Sport Recife, tá? Aí no final de semana o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. A gente tem também outros jogos aí importantes na rodada, tem Botafogo e Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino, né, que o Flamengo vai ganhar do Red Bull, mas ainda está ali por cima. Mirassol e Vitória, Sport e Santos, Palmeiras e Grêmio, aí é jogo fácil, Palmeiras e Grêmio tá mal demais. Flamengo e Atlético Mineiro no domingo, aí o Cruzeiro enfrenta o Ceará também, deve vencer o Ceará, então hoje era o jogo para o Cruzeiro perder ponto contra o Corinthians, né? Mas o Corinthians também não está nem se ajudando. São Paulo e Fluminense, Bahia e Juventude, Internacional e Vasco, coitado do Vasco, né? E o Flamengo e Atlético Mineiro, último jogo da noite de domingo, às 8h30. Tá? Então a gente passou para vocês aí um pouco das próximas rodadas, dessa rodada atual e da próxima rodada do Brasileirão. Olha, para a gente concluir o negócio do Wesley, o Flamengo tem que contratar um lateral direito, né? Segundo o portal italiano Il Messaggero, o Flamengo está em fase final de negociação para contratar o lateral direito Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk. Tá? Então o Flamengo está perto de contratar o lateral, que é uma aposta, é um jogador que saiu do Brasil como uma grande aposta do Real Madrid e tal. Está no Shakhtar, não teve grandes momentos ainda na carreira. Tem 21 anos, ainda é um jogador aí de idade de base, né? Jovem demais. Mas o negócio aí deve destravar a contratação do Wesley pela Roma, tá? Porque está faltando o Flamengo se acertar com um lateral. Então, nos próximos dias aí o negócio deve sair e o Flamengo deve estar contratando então um lateral direito. E o nome do Vinícius Tobias, agora também portal italiano Il Messaggero, confirmando o nome que a gente falou para vocês, que a gente recebeu esse nome há 2 dias atrás. E a gente trouxe aqui, o Júlio Miguel Neto trouxe também lá no canal dele, então a gente trazendo aqui que o Flamengo pode estar contratando o Vinícius Tobias. Flamengo que precisa contratar um lateral